O homem de Deus vai pregar a palavra, fica ligadinho. Graças a Deus, maravilha. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém! Queridos, estamos alegres por estar na casa de Deus. Glória a Deus. A oportunidade maior não é estar no culto, é estar no culto. Mas não só estar no culto, congregar, porque tem gente que vem na igreja, não é vir na igreja, é congregar. O salmista no Salmo 84, versículo 10 diz: mais vale um dia no átrio do Senhor do que 1000 anos lá fora. O salmista no Salmo 24, 27, versículo 4 diz: uma coisa eu pediria ao Senhor, para que eu possa morar no átrio, na casa de Deus, para contemplar o templo e a sua formosura. Esse lugar é um lugar reservado para nós adorar a Deus. E eu sou grato a Deus de estar aqui nessa noite juntamente com vocês. Eu quero que você abra a tua Bíblia, sentado mesmo, para nós ganhar tempo, porque o negócio eu vou dar uma mesclada no testemunho e eu quero pregar a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo 127. Nós vamos construir uma casa aqui nessa noite. Nós vamos construir uma casa aqui nessa noite. Salmo 127, sentado, tá bom? Para a gente ganhar tempo, para não ser enfadonho. Eu vou dar uma resumida no meu testemunho, eu vou falar uns 10 ou 15 minutos do meu testemunho. Deixa eu falar para você. O meu testemunho é só na luz, tá? Eu não conto negócio de ex, não. Esse negócio de ex não é testemunho, é testemunho, tá? Quem conta ex é retórica da velha natureza. Isso não é testemunho. Testemunho é quando você fala experiência com Deus. Isso é testemunho. E o meu testemunho é só na luz. Eu sou um milagre estar aqui. Eu sou um sobrevivente. Se eu for contar para você por onde eu passei, você não vai nem acreditar. Mas eu vou dar uma mesclada, uns 10 a 15 minutos do testemunho, porque eu preciso pregar a palavra de Deus, porque eu prezo muito a palavra de Deus. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Essa é a palavra. Eu vou ficar com a primeira parte, tá bom? Vou ficar com a primeira parte, depois nós traz a palavra, tá bom? Essa é a palavra dessa noite. Vou contar um pouco do meu testemunho aqui, para você ver o que é sofrimento. Hoje nós estamos vendo um crente, não passa nada, e por qualquer coisa a gente quer virar as costas para Deus. Eu fui passado por uma moinha. Sabe o que é uma moinha? Eu com 8 dias fui para dentro de uma prisão. 8 dias de crente. Eu fiquei louco. Com 8 dias que eu estava na igreja, eu fiquei louco. Fui para dentro do manicômio, nunca tive problema de loucura. Como eu era um instrumento muito usado pelo inimigo, o inimigo ficou furioso por ter me perdido. E Deus permitiu ele me tocar. Deus permitiu. Aí você fala, mas como Deus permitiu? Só ler o livro de Jó. Só ler o livro de Jó. E eu nunca tive problema psiquiátrico. É assim mesmo, irmão. Eu já estou entendendo o mistério aqui nessa noite. Então, o que acontece, mesmo? Com 8 dias eu fiquei louco na rua, pregando o evangelho. E até hoje eu estou louco. Sabe? Até hoje eu ando louco. Esse ano está fazendo 31 anos que eu estou na igreja. A Bíblia disse, em Isaías 35, versículo 8, ali haverá um alto caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não vai errar o caminho. Agora, esse louco que Isaías está falando, não é o louco com os pés inchados, parecendo um pé de elefante, cheio de cachaça, e nem esqueleto humano andando 3 horas da manhã, igual zumbi atrás de pedra. Não é esse louco aí que está falando. Louco pelas coisas de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Amém? E aí, com 8 dias eu fiquei louco, pregando o evangelho. Quando eu cheguei em casa, a minha família não estava entendendo nada e me levaram para o hospital. Quando chegaram lá, prepararam uma agulha e eu entrei em transe dentro do hospital e tiveram dificuldade para
dar uma agulhada em mim, tiveram que me amarrar numa maca, me deram uma agulhada e quando eu acordei eu estava dentro de um pavilhão 3. Amarrado, eu fiquei onde as pessoas ficam mais crônicas. E eu tenho uns laudos aqui, porque a gente tem que não só mostrar o pau da cobra, tem que mostrar também a cobra. Porque tem gente aí que só mostra o pau, mas a cobra a gente não vê, né? A gente fala tanta coisa aí, tem tanta gente vendo falsos testemunhos. Eu tenho os laudos aqui, se você quiser, eu dou permissão para cada um pegar meus dois laudos, né? Para você ver por onde eu passei. O negócio foi feio. Eu tenho um CID aqui que não tem ciência que resolve. Eu tinha que andar acompanhado. Não tem cura. Eu tenho um CID aqui que não tem cura. Você pode vasculhar, você pode dar uma bugada aí, não tem cura. Eu fui moído. Eu passei 7 meses de cativeiro. Eu vou pular um pouco, porque se eu for falar, aí eu perco o time da mensagem. Aí não dá, o tempo não dá para mim falar da palavra. Mas eu passei por 4 internações. Nesse intervalo foi desobediência minha. Paguei um preço grande por desobedecer à vontade de Deus. Deus falou e eu não quis ouvir a voz de Deus e Deus me levou de novo no cativeiro. Só que eu vou pular, porque se eu for falar, aí só vai ficar no testemunho aí. Eu preciso pregar a palavra, eu amo muito a palavra de Deus. E um culto para mim que não tem a palavra não é culto. Porque hoje está difícil ter culto da palavra, né? Hoje tem culto do louvorzão. Lamentavelmente hoje o culto é do louvorzão. É tanto bem-te-vi, tanto papagaio, tanto show de calor dentro da igreja e a palavra está abandonada. Lamentavelmente, nós estamos vivendo essa. A gente vai nos cultos, domingo mesmo eu andei 4 horas de viagem, o camarada me deu 20 minutos para pregar. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Mas o povo quer entretenimento, o povo quer anestesiar a consciência. Eu não vim aqui para anestesiar a consciência de ninguém, eu vim para ser vaso de Deus aqui nessa noite. Vim aqui para ser porta-voz de Deus. Não vim para sacionar a consciência, não vim roubar a consciência de ninguém, não vim trazer palavra de alta ajuda. Não, eu vim trazer uma palavra de Deus aqui nessa noite. Palavra de Deus. Mas eu preciso contar o testemunho, dar uma mensagem aqui do testemunho, porque por onde eu passo eu tenho que contar esse testemunho. Ultimamente, por causa do tempo que não estão dando, eu não estou nem contando o início do meu testemunho, a prisão que eu passei. Porque se eu for contar a prisão toda, os detalhes que eu passei lá dentro, vai ser difícil. Lá teve gente que se enforcou, tinha toque de recolher lá dentro do manicômio. Eu fui moído, tá, meus irmãos? Para chegar até aqui. Porque para fazer esse trabalho que eu faço, missionário, tinha que passar por esse processo, senão não conseguiria passar, não conseguiria fazer. Já tinha soltado a cruz faz tempo. Eu sou missionário, estou 31 anos envolvido na obra. Eu já andei muito esse Brasil aqui e falo uma coisa para os irmãos: eu faço por amor, eu sou pregador, eu sou missionário voluntário. Eu viajei muito, eu já atravessei o Rio Amazonas, eu nunca cobrei uma agenda, sabe? Porque altar não se faz comércio. Esse mundo gospel aí, no dia da colheita, vão ficar para o lado da esquerda, porque Deus não é comércio. Deus não é comércio. É claro que você não vai despedir o vaso de mão vazia. Você não precisa, se você permear a Bíblia, você vai ver. Toda vez que alguém ia consultar o vaso, nunca ia de mão vazia. Teve até uma passagem aqui que o rei mandou foi 40 camelos. Você sabe o que é 40 camelos com especiaria para dar para o profeta Eliseu? Só que Eliseu não se vendeu a mensagem. Ele falou: pode voltar e dizer para o rei que ele vai morrer. Esse é o profeta. Não é massagear a égua e vir trazer profecia de mentira para o líder, para a porta ficar aberta. E eu não sou esse profeta. Não sou esse. Eu sou transparente e procuro trazer a essência da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E se for contar as experiências de missões, meu Deus do céu. E aí meia-noite eu não cabe escuta aqui não. Se eu contar a experiência de missões, sempre, se eu for falar das experiências, eu já cheguei num lugar que o cara estava dentro de uma jaula, e eu mandei abrir a jaula. Abra a jaula. Meus irmãos, eu tive nos fundão do Piauí, eu fiz missão no Piauí. Vocês querem ir para a África? Não precisa ir para a África, vai para o Piauí, fundão do Piauí. Lá você vai ver a África. Você vai andar quilômetros e quilômetros, você não vai ver uma folha verde. Em tribo quilombolas. Eu dormi dentro do mato. Dentro do mato, porque a casa era tão humilde, tão pobre, que não cabia mais dentro da casa. Dentro de tribo quilombola. Aí tem
os camaradinhas dessas metrópoles que pegam uma credencial de evangelista, mas só com a perninha cruzada não faz nada. Faz nada. Não sei para que esse tipo de evangelista, para quê? Só que no dia da prestação de contas, Deus vai requerer um talento. Porque quando é tanta coisa que Deus vem trazendo coisa aqui, é tanta coisa. Quando você vai lá em Mateus 25, 14 ao 19, fala dos talentos. Deus deu tanto para um, tanto para outro. No versículo 19 diz assim: e voltando ele, chamou para prestar conta. Por isso que eu sempre falo isso aqui, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui, tem gente que tem muita vaidade com isso aqui. E eu, quando tem muita gente querendo vir para cá, eu estou querendo entregar o microfone e sentar na última cadeira aí, porque a responsabilidade é menos. E tem gente que acha que isso aqui não tem responsabilidade, isso aqui tem, esse negócio é sério. Então eu fui parar dentro do manicômio. Passei por 4 internações, 7 meses de cativeiro, 2 meses de restauração. Depois eu fui arrebatado. Eu nem vou falar o arrebatamento que eu tive, as visões que eu tive, porque senão não vai dar, não vai dar. Por misericórdia, eu já vi o céu pro lado de dentro. Eu vi a glória de Deus. Deus me tirou dentro de uma igreja, eu andei quase 3 dias no Espírito sem saber onde é que eu estava. Andando. Deus fez eu tirar o sapato. Eu tinha ganhado um relógio que veio do Japão. Eu tive que jogar o relógio daqui, né, nesse castiçal aí, jogar e ver ele para poder pegar. Andei quase 3 dias descalço e Deus me levou num lugar que eu nunca tinha pisado os pés, nem na velha criatura. Chegou lá, o céu se abriu. Eu estive atrás do trono de Deus e vi os corpos debaixo do trono. Aí não é obrigado a você acreditar, mas eu não vim aqui para mentir e para brincar com as coisas de Deus. Deus ainda mostra maravilha, porque o Deus de Isaías dizer que é o mesmo Deus que eu prego aqui nessa noite. Ele não mudou. Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. E o Deus que mostrou as maravilhas para o apóstolo João é o mesmo Deus, ele está aqui nessa noite. Ele não está em corpo presente, mas ele está em espírito aqui nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou parar aqui a primeira parte do meu testemunho, porque não dá. Agora eu vou falar o corredor da morte que eu passei agora recentemente. Eu passei um corredor da morte, eu tive morto, praticamente morto. Eu tive 99,9 morto. Eu venci um câncer de 20 tumores. Eu fiquei 9 dias furado. 9 dias furado. Eu faço missão no Vale de Jequitinhonha, na divisa da Bahia, e vim visitar minha mãe. Minha mãe mora aqui em São Bernardo, no ABC. E quando eu cheguei aqui, eu entrei no corredor da morte. O tumor estourou dentro de mim. Eu tenho uns voos aqui. Eu ando com um negócio, documento para ninguém vir falar: esse camarada está aqui fazendo invenção. A Bíblia, invenção não é de Deus. Está aqui os laudos. Se alguém quiser, está aqui os tumores aqui, ó, 19 tumores. 21 estourou e quando me abriram, arrancaram o meu intestino fora. Eu não tenho intestino grosso, eu tenho uma válvula dentro da minha veia arterial aqui. Depois eu dou permissão, se você quiser tocar nela, eu dou permissão para você tocar aqui. Eu tomava aqui pela essa válvula. E eu estava no 4º estágio, o último era o 5º, eu estava no corredor da morte. Eles queriam me abrir na Covid. Naquela época estava morrendo gente. Eu fui operado naquela circunstância lá. E depois que eu entrei no processo da quimioterapia, eu fiquei 8 meses sem pisar na minha casa. Só para você ter ideia. Eles queriam me abrir de novo, eles queriam cortar uma parte do meu fígado. Aí eu peguei e profetizei, porque há poder na palavra, diz que há poder na palavra. Eu falei: aqui ninguém toca a mão de mim mais. Ou Deus toca, ou Ele me leva para a eternidade. Mas ninguém mexe em mim mais. E para a glória de Deus, irmão, a medicina está perturbada, porque não tem mais nenhum tumor aqui dentro de mim. Nenhum. Eu estou 3 anos de alta. Eu não tenho data precisa, mas eu estou uns 3 anos de alta. Eu tenho que passar esse exame mínimo é 5 anos para fazer. Eu tenho que fazer bateria. Eu estou até aqui para fazer bateria. Olha só para você ver como é que Deus ama quando você se predispõe a fazer a obra de Deus. Eu tenho um portocard aqui que eu tomava filme por aqui. Eu tomava pela veia arterial. Depois eles implantaram esse portocard aqui e aí eu começava a tomar por aqui. Tem que fazer coleta em 3 meses. Tem 3 anos que eu não faço uma coleta. É Deus ou não é no negócio? E eu sem saber, eles não avisaram, e eu ia passar com o médico, eles me palpavam, mas não via. Aí essa última consulta que eu tive 2 meses atrás, uns 2 meses e pouco, a médica palpou e disse: esse portocárdio está aqui. E aí, está fazendo coleta? Eu falei: não sei disso não.
Você é louco, você tem que fazer coleta, isso é perigoso. Se dá um negócio aí, é só Deus. E agora tive que voltar agora, que eu vou ter que fazer uma consulta com, esqueci agora, me fugiu da memória aqui, o médico que faz cirurgia, agora me fugiu aqui. Aí eu tenho que marcar uma consulta para ele fazer uma avaliação para fazer a coleta, porque ele não pode fazer isso. Se for fazer a coleta, ele não podia fazer a coleta. Você vê a vida como que é. Fazendo a obra, hein? Imagina não fazendo. Fazendo a obra, hein? Você vê como é que é as coisas. Mas aí, onde é que tem um parênteses? Quando você tem reserva, crédito no céu, Deus travessa você no vale. O problema é que tem muita gente perecendo porque ele não tem crédito. Ele não tem crédito com Deus, ele não faz nada para Deus. Sabe? E nesses dias, Deus vai chacoalhar a igreja, vai balançar a figueira, porque tem muita gente adormecida, tem muita gente no comodismo. Ninguém está querendo fazer nada. E precisa fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Porque se eu e você não tiver sentimento do gemido das almas lá fora, desculpa, nós não somos crentes, nós somos religiosos. Nós precisamos sentir o gemido das almas lá fora. Meu Deus. Eu prego em trem, eu prego em ônibus, praça. Minha vida é lá jogada no reino. Pela fé mesmo. Ele falou aqui, eu não pedi, não cobrei nada aqui, nunca cobrei, já andei muito no Brasil, estive em Goiás, em Brasília, já estive em Paraná, já estive no Rio Grande do Sul, já estive em Alagoas, já estive na Bahia, já estive em Pernambuco, já estive no Ceará, já estive em Belém do Pará, já estive em Macapá, já estive em todos esses lugares aí, mas nunca cobrei uma agenda. Mas hoje, altar agora está mercadoria de venda, só tem valor quem vende. Hoje eu não estou na mídia porque eu não quis. Eu estava no meio dessa turma aí, está na mídia. Uma parte deles já nem está mais aqui. Mas eu preferi ser uma voz que clama no deserto. Sabe por quê? Porque eu durmo o sono do justo. Porque eu vim para o altar. E se Deus entregar a mensagem, eu entrego nem que dá sangue nas canelas. Eu entrego a mensagem e fico tranquilo e vou dormir o sono do justo. Porque quem comercializa o altar, ele não entrega a mensagem que Deus manda entregar. Aleluia. A realidade é essa. Então, aí passei por 8 meses de sessão de quimioterapia. Cada 15 dias eu ficava 5 dias internado. Aí quando foi fazer a avaliação da ressonância e a tomografia, cadê os tumores? Os tumores desapareceram. Para a glória do nome de Jesus. E eu estou aqui para glorificar juntamente com você aqui nessa noite e dizer que Deus ainda Deus ainda faz proeza. Deus ainda faz proeza. Porque Deus é Deus. Eu vou falar por aqui de testemunho, senão eu quero pregar aqui. Eu até fiz uma conotação aqui no. Quando eu chorar, eu te louvarei. E se ele falou muito comigo no vale da morte. Até fiz uma conotação aqui, porque é tanta coisa de vez em quando dá uns brancos na minha mente, porque de tanta quimioterapia que eu tomei. Agora eu estou recapitulando bem, mas no começo eu dava uns brancos em mim assim, porque eu vou falar para vocês, eu não sei se alguém aqui já tomou quimioterapia, mas pede a Deus para nunca entrar, não, tá? Mas pede a Deus, cara. E outra coisa, um dia visita o Hospital do Câncer para você ver o que é sofrimento. A gente não sofre nada e só sabe reclamar, vai para o Hospital do Câncer. Pessoas que eu vi aqui, daqui a pouco não está mais aqui, já foi embora para a eternidade. Só esqueleto. Você vê o processo da comida, padecer. Só para você ter ideia, a quimioterapia trava até a água para beber. Ô irmão, eu não desejo para ninguém o que eu passei. Nem para o inimigo eu não desejo o que eu passei. Mas vamos lá para a palavra. Tenho 40 minutos aqui, vou trazer a palavra. Uma outra oportunidade, a gente dá mais uma pincelada no testemunho. Porque eu gosto de falar também do testemunho para despertar a fé de muitos que está adormecido. Porque todo mundo tem fé, você sabia? Não só a igreja, lá fora também todo mundo. Só que usa a fé em caminhos diferentes. Todo mundo tem fé, só que usa errado a fé. Né? Mas todo mundo tem fé dentro, só que ela está atrofiada. Ela está inerte. Ela está adormecida e precisa se acordar. E esse negócio está lá fora.
e agora está contaminando a igreja. A igreja está perdendo a fé, a credibilidade. Lamentavelmente, é triste. Mas vamos lá. Salmo 127, eu já li o texto, né? Já li o texto. E eu vou ficar na primeira parte, porque o salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Aí na segunda parte diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, vão trabalhar os sentinelas. Isso, aqui o salmista está dizendo da casa dele, e a cidade ele está falando da nação Israel. Então, mas eu não vou falar da nação, eu vou falar só da casa. Aí nós vamos construir uma casa aqui nessa noite. Nós fazemos uma construção. Então vamos lá. Vamos construir a casa? Amém? Vamos construir a casa? Primeiro, a casa precisa de quê? Alicerce. Precisa de alicerce. Olha o tamanho dessas colunas dessa casa aqui, desse prédio. Se não tivesse alicerce, aguentaria esse peso aqui. Assim é minha vida e a sua vida. Nós estamos em pé até hoje porque nós temos alicerce. Porque se não tiver alicerce, a casa vai esmoronando devagarzinho. Então, nós precisamos fazer fundamento. E o nosso fundamento, o meu fundamento e o seu fundamento, precisa estar em Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, é Jesus Cristo. O fundamento tem que estar em Cristo. Tem que estar fundamentado em Cristo. Mas tem muita gente que está fundamentada na religião. Tem muita gente que é fundamentada na placa da igreja. Tem muita gente fundamentada no líder da igreja. E nós temos que estar fundamentados em Cristo. A religiosidade está tomando curso dos alicerces de quem é para servir a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma era da maior apostasia do cristianismo. Nós estamos vendo coisas no cristianismo que eu nunca imaginei. Eu estou 31 anos na igreja, eu nunca imaginei que eu ia ver o que eu estou vendo dentro da igreja. Eu nunca imaginei. Apostasia, esfriamento, a multiplicação da iniquidade, sabe? Uma década atrás era pecado, hoje já não é mais. Deus mudou, Deus virou um transformista. Deus virou um camaleão. Ninguém quer mais pegar trilho, porque no trilho não dá para carregar bagagem. Tem muita gente carregando bagagem. A Bíblia não mudou, gente. A Bíblia continua a mesma coisa. O caminho apertado e a porta estreita. Não mudou, não. A Bíblia está no mesmo lugar. Os homens que querem mudar. Tem gente arrancando página da Bíblia, tirando coisa da Bíblia. Mas a Bíblia não mudou. Ela continua no mesmo lugar. O Evangelho não tem reforma. Isso aí é batismo de homem. O Evangelho continua no mesmo lugar que foi fundado. Então essa casa precisa de quê? De alicerce. Por que precisa de alicerce? Aí nós vamos lá para Mateus 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Jesus fala de duas casas. Jesus fala de duas casas: a casa na areia e a casa na rocha. Mas nesses dias nós estamos vendo tanta casa na areia, porque qualquer palavra que um pregador ou um pastor falar, eu já não vou ficar mais nessa igreja. Porque hoje o evangelho virou self-serve. Glória! Tem moda, tem gosto para tudo. Ah, não gosto daqui, aqui o cardápio está ruim, eu vou atravessar do outro lado, que do outro lado tem. Gente, a palavra de Deus ela é imutável, ela não tem mudança nem sombra de variedade. Precisamos entender isso. Então o fundamento é Cristo. E aí Jesus falou das duas casas: a casa na areia e a casa na rocha. A casa na areia, que casa é essa? Por que ela desmoronou? Porque era meramente o quê? Ouvinte, mas o quê? Esquecido, não praticante. Ouvia, mas não guardava a palavra. Então a casa ficou no solo, ficou na areia. Passou os ventos. E se você dá uma olhada lá, se você dá uma vasculhadinha aí em Mateus 7, versículo 24, versículo 26, você pode olhar que as duas casas passaram o mesmo processo. Porque se não passasse o mesmo processo, você ia dizer: Deus também é injusto. Soprou na minha casa, minha casinha estava tão rasinha,
vento, tempestade, a outra lá está em cima de uma coluna maior do que essa aqui, é claro que não. Pode olhar o texto lá, que o mesmo processo que passou a da areia, o mesmo processo passou o que estava em cima da rocha. Mas a diferença é essa, que a da areia era só ouvinte esquecido, não guardava a palavra, mas o que estava na rocha, ele não só era ouvinte, mas ele inseria para dentro do coração. Bendito seja o nome de Jesus. Glória! Seja subidai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Então nós precisamos colocar essa casa, nós vamos fazer uma vistoria. Se tiver alguém para construir, vai construir casa hoje. E se alguém já construiu e a vez está um pouco coisa, vai ter que colocar ela no lugar. Aí agora vamos para a semente, o semeador. Meu Deus, o mistério aqui é grande. Meu Jesus, o mistério aqui é grande. Vamos para o semeador. O semeador saiu. Agora para fazer o alicerce precisa de uma terra. Olha aí. E aí vou falar do semeador. O semeador saiu com 4 sementes. 4 sementes. E precisa, porque Deus não vai pôr eu e você como terra, como pó, em cima do alicerce dele, se essa terra nossa não for boa. Verdade, papai. E aí o que aconteceu? A primeira semente do semeador, o que aconteceu? Caiu na beira do caminho. Quer dizer, a palavra não entrou. Ficou na beira do caminho. Sabe aquela semente que vai na placa do coração, mas ela só chega na placa, mas ela não consegue entrar para dentro? E aí o que aconteceu? Veio a ave e levou embora. Mas a outra caiu que em pedregais. A de pedregais verdadeiramente não tinha como, né? Porque a terra precisa estar bem, né? Bem preparada, né? Para que a semente, não é isso? Então caiu em pedregais, não dava para. A outra caiu em espinho. E os espinhos fez o quê? Sufocou a semente. Mas eu louvo a Deus que a 4ª semente, alamando aleluia, glória a Deus, a 4ª semente disse que caiu numa terra muito boa e ela produziu. E eu quero crer que eu e você nessa noite seja essa parte dessa terra. Bendito seja o nome do Senhor, e que essa semente ela floresça em minha vida, em sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, primeiro o alicerce, né? Ninguém pode pôr outro fundamento. Agora precisa da terra para que venha fazer o alicerce, a estrutura da casa. Precisa da estrutura. Porque como é que vai pôr um peso? Como é que vai pôr? Como é que vai carregar a cruz? Se ela não tiver alicerçada. É provável que nós não vamos aguentar muito tempo e nós vamos soltar a cruz. Não é isso? Então precisa de quê? Precisa de fundamento. Mas não só o fundamento, a terra precisa ser boa. Porque Deus não vai colocar o seu fundamento em qualquer terra, não. Precisa fazer uma limpeza nessa terra, que é eu e você. Precisa dar uma limpada, dar uma vistoria nessa terra. Quando eu e você vai comprar uma terra, um terreno, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Quando você vai investir naquele terreno, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Fazer uma limpeza. Você vai ter que fazer uma limpeza. Assim é Deus para comigo e para com você. Ele vai primeiro fazer uma limpeza, e aí depois ele vai alicerçar a minha vida e a sua vida. Glória seja dado o nome de Jesus para sempre. Assume, nasce. Assume, clamanai. Agora, depois de uma rastreação, depois de uma limpeza, agora vamos
ter parede? Parede fala de proteção. Nós precisa, a casa precisa de parede. E a Bíblia disse em Salmo 18 e versículo 30, preste bem atenção: o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, e agora vem, e escudo para aqueles que nele confiam. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Escudo para aqueles que nele confiam. Chega, sube. Aleluia, glória a Deus. Então ela é proteção, então ela é as paredes, ela é escudo. A Bíblia diz lá em Zacarias capítulo 2, relógio, pelo amor de Deus, vou fazer uma oração de Josué aqui, para parar, parou o sol, vou fazer uma oração para parar, para não ficar aqui até as 3 horas da manhã no mesmo horário. Vamos lá! Então, o que acontece, meus irmãos? Verdadeiramente, aí Zacarias teve uma visão. No capítulo 2 de Zacarias, ele teve uma visão. E ele viu um moço, um cordel de menino, e disse: então eu estou indo para onde? Eu estou indo para Jerusalém. Não. Aí apareceu um anjo e disse: vai lá, diz para eles, no versículo 5 de Zacarias 2, versículo 5, disse: não precisa fazer nada disso, porque eu vou ser uma coluna de fogo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é a nossa proteção. Glória seja dado o nome do Senhor. E se ele é minha, se ele é sua, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Aleluia, glória a Deus. Açúcar, maceca, aleluia, glória a Deus. Precisa de parede, uma casa precisa de parede. Parede fala de proteção. O frio está lá fora, mas aqui nós estamos protegidos. E aqui tem um fogo que vem de cima para aquecer não só o nosso espírito, mas pode também aquecer a nossa carne também aqui nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Porque Deus usou o profeta Jael, diz que o fogo, o derramamento do espírito, derramaria não só no espírito, mas na carne também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós estamos construindo uma casa aqui nessa noite. E no final eu vou perguntar como é que está a sua, e eu também vou fazer uma interrogação na minha também, porque eu não posso pregar só para a igreja. Porque a mensagem primeiro começa do altar. Não posso transformar o púlpito em um tanque de guerra, atirar em vocês e eu achar que o meu telhado não é de vidro. O telhado de todos aqui, do primeiro ao último aqui, todo o telhado aqui é de vidro. Esse tema de pregador descer a sorte da igreja e ele achar que ele está blindado, coitado. Talvez ele está mais desprevenido do que ele está jogando pedra no telhado dos outros. A mensagem primeira começa por mim, que ela vai ser paga do Deus. Aleluia, glória a Deus. Proteção, fala das paredes, proteção. Nós precisamos dessa proteção, precisamos desse escudo. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que vestir o quê? Todas as armaduras de Deus. Efésios 6:10 a seguir, as armaduras para ter proteção. Agora vamos para dentro da casa agora. Vamos para dentro da casa. Você não vai construir a casa e vai deixar. Ué, mas cadê? Você constrói a casa e não tem nada dentro da casa? Tem que ter. A casa precisa de água. A casa precisa de água. Não existe uma casa que não tem água dentro. E o que a Bíblia diz? Em João 7, versículo 37, 38 e 39, como diz as Escrituras, o que acontece? Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Se fala dentro da casa. Eu estou falando de uma casa, não é física, é a casa espiritual. Então, dentro dessa casa tem que ter uma nascente de água. Glória seja dada no nome de Jesus. Aleluia! E essa nascente de água representa
meu espírito não foi derramado, porque o meu nome ainda não foi glorificado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E aí, automaticamente, se não vai para o contexto, é claro que está falando da crucificação. Mas hoje nós já temos a lei da crucificação. Então, quando nós glorificamos Cristo, nós estamos dispostos a nascer uma nascente de água dentro do nosso ventre. Glória seja dada o nome de Jesus. Aleluia, glória seja dada o nome de Jesus. Água. Para que essa água? Precisa de água dentro de uma casa para fazer muita coisa. Uma casa precisa de água. Você pode morar dentro de uma mansão. A despensa pode estar cheia. A geladeira pode estar até estragando as coisas. Você pode ter de tudo. A despensa pode não estar abarrotada. Mas precisa de água. Precisa de água. Precisa. Eu quero ver você cozinhar sem água. Eu quero ver. Não tem como. E a água, ela serve como. Tudo depende da água. Tudo depende da água. Tudo depende da água. Tudo. Nós estamos aqui por causa da água. É tão provável que o nosso corpo, 70%, ou é mais, eu não tenho por precisão, é água. Nós precisamos de água. E Jesus, no último dia da festa, aí em João 7 mesmo, ele disse que ele se colocou de pé e fez um convite: aquele que tem sede, venha e beba dessa água, porque ainda tem água. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Quem sabe eu falo para alguém que está com sede: tem água para você beber aqui, e também tem pão para você comer aqui nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, bendito seja o nome de Deus. Meu Deus. Água. Fluirão de dentro. Estou falando para você. Irmãos, irmão, deixa eu só falar uma coisa para os irmãos. Eu até sei, pastor. Irmão, nós precisamos de água. Se não tiver água, estraga tudo. Endurece, a terra fica dura. E nesses dias nós nunca vimos tanta terra seca por falta de água. Porque nós estamos endurecendo nossos corações. Nós, eu não estou falando vós. Presta atenção. Vós eu aponto. Nós eu estou dando pacote. Nós estamos muito secos. Nós estamos muito secos. E aqui, ó. Eu te louvarei quando eu chorar. Foi cantado aqui nessa noite. Está inserido dentro do que eu estou falando. Quando eu chorar, mas ainda eu te louvarei. Eu te louvarei. Aleluia! A Bíblia diz em Salmo 56, versículo 8. O salmista disse: Senhor, tu tens contado as minhas variações, as minhas peregrinações. O Senhor tem visto as minhas lágrimas e tem colocado no seu odre. Porventura não está escrito no livro? Porque muitas das vezes nós não temos mais nem palavra para falar. Mas tem até um cântico aí, né? Um louvor que diz que uma lágrima é uma frase no céu. E é bíblico. Vou voltar ao versículo 56 e versículo 8. Diz que uma lágrima vai para o odre de Deus e está escrito no livro de Deus, no memorial de Deus. Mas nesses dias está faltando eu e você chorar um pouco mais, amolecer mais um pouco esse coração. Nós estamos muito duros, porque nós estamos ocupados com muitas coisas dessa vida. E você sabia
deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabia que tem muita gente materializando o reino de Deus? Sabia? A maioria dos crentes hoje estão materializando. Eles vêm para a igreja achando que aqui tem varinha mágica, achando que vai cair moeda, casa da moeda no céu, achando que vai cair cesta básica no céu. Aqui só cai duas coisas do céu: chuva lá fora para molhar a terra, para dar semente para o vento, e a graça de Deus derramada na casa de Deus para aqueles que estão no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 1, diz assim: o homem, quando fala o homem, fala a mulher, por muitas vezes ser repreendido, endurece a cerviz, endurece o coração, e será quebrantado de repente sem que não haja mais cura. Então o que acontece? A gente precisa, muitas das vezes, precisamos de um puxão de orelha. Você sabia que eu me preocupo quando eu não falo em mistério com Deus? Eu fico preocupado. Mas tem crente que hoje não se preocupa nem em buscar, quanto mais em falar. Porque essa nova geração aí, o Espírito Santo está longe. Aleluia! Muito longe. Esses crentes, essa safra de 2000 para cá, irmão, muito problema. A mente é ocupada em outras coisas. O corpo está na igreja, mas a mente está lá fora. Lamentavelmente, é triste. Mas hoje, para um batismo com o Espírito Santo hoje é coisa do outro mundo. Eu ainda peguei a rapa do tacho. Estou 31 anos envolvido no reino de Deus. Eu cansei de ver tempo frio, as paredes suar de frieza. E batismo com o Espírito Santo era coisa comum. Hoje é novidade. Sabe por quê? Porque empurraram o Espírito Santo de Deus para fora da igreja, como expulsaram Cristo na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não colocou Cristo para lá de fora? Apocalipse 3,17: rico sou, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Aí ele ficou para o lado de fora. Aí ele, no versículo 19, no 18, ele diz: aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, vestido para que veja, para que não pareça surdez, colhido nos olhos para que veja. No 18, aí no 19 ele disse: eu repreendo e castigo todo quanto eu amo. Aí no versículo 20 ele disse: eu estou à porta e bato. Se você abrir, entra. Mas a porta está fechada. As pessoas não querem abrir mais a porta para Deus, quer abrir para outras coisas. A Deus não quer abrir. Aí como é que vai receber o batismo com o Espírito Santo? Nunca. Porque sem orar, desculpa, você não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não vou mais longe um pouco, tá? Vamos. Tem muita gente que diz: irmão, estou esperando a promessa. Que promessa? Se ele está aqui no nosso meio. Promessa é uma coisa que ainda não está. Ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Eu conheço crente que está 10 anos na igreja, eu não estou esperando a promessa. Que promessa? Se ele está no nosso meio, o que está faltando é eu e você dar lugar para o Espírito Santo. Mas nós não estamos dando lugar para o Espírito Santo, por isso que a casa está vazia, não tem água. Subnasce. Deixa eu falar mais um ingrediente. Essa casa precisa. Não, esse aí é o último. Precisa de luz. A mansão pode custar 30 milhões, mas se não tiver energia, não tiver luz, não serve. Não tem nada. Bonita, Está cortado. Não tem luz. Está apagada a energia. Não adiantou. É linda, é bacana. É a mesma coisa uma Ferrari dentro da garagem. Olha, é Ferrari. Mas cadê a gasosa? Não tem? Não sai. Se não mexer lá, vai se ver que não adianta. Tem que ter luz. Essa casa precisa ter luz. E como é que vai gerar luz? Aqui, ó. Onde é que vai gerar luz? Salmo 119 e versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e depois é o quê? Luz para o caminho, luz para a casa, luz para o caminho, luz para a família, luz para a comunidade, luz para o emprego, luz para a escola, luz no comércio, luz no ônibus, luz no banco, na fila para pagar uma conta, luz! Sema, sube e nasce, luz! João 8,12, presta atenção. Assim falou o Senhor outra vez: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá
luz da vida. Cadê os crentes? Cadê eles? Cadê eles? Já estão aqui ou ainda tem caravana para chegar nesse culto ainda? Remassubi Camanai. Aleluia! Precisa de luz. Mas nós estamos vendo muitos hoje que outrora era até luz, mas já estão apagados. E uns não acendeu, mas nunca acendeu. Meu Deus do céu. Você assume. Tem uns que estão fumegando. Só que tem uma promessa aqui. 42, versículo 3 de Isaías. Diz que ele fumega, mas ele diz que não apaga, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Quem sabe tem pavio fumegando aqui nessa noite. Não está aceso, mas Deus te acende aqui nessa noite. Vai rever conceito, mudar conceito. E você vai sair daqui com outra direção aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Luz! E quando você vai no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, diz que nós somos o quê? Luz. Somos luz. E não pode estar onde? Debaixo do alqueire, mas tem que estar onde? No velador, para fazer o quê? Dar luz aos que estão na casa. Então nós temos que ser luz. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim: como está a nossa lamparina? Tem luz? Ou está apagada? Ou já está fumegando, está querendo apagar? Mas nessa noite Deus acende aqui nessa noite. Deus acende aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não sei que nós estamos querendo ficar na 5 louca. Fica difícil, né? Se não ficar na 5 prudente, opa, vai ter. Pode tardar o Senhor, mas não tem só querosene na lamparina, como tem também na vasilha, na reserva. Porque se atrasar, ainda tem condição de atravessar as noites. Bendito seja o nome do Senhor, porque a noite pode ser longa, mas a alva vem pelo amanhecer. Bendito seja o nome do Senhor. E não é essa noite literal. Muitas das vezes tem gente que está no início da noite, outros estão no meio da noite e outros estão no teto da noite. Aí eu não sei qual é a estação, qual é a situação que você está. Porque tem gente que está no meio da noite, então precisa de muito azeite, precisa de muita querosene nessa lamparina para atravessar a noite, porque a noite, muitas das vezes, ela é extensa, viu? Tem noite extensa. Eu quero até que você abra a tua Bíblia, eu vou mostrar para você que a noite é extensa, porque tem gente que acha que é essa noite, aí nós dorme, aí acorda, já está não. Eu vou mostrar para você na Bíblia que a noite é extensa. Abra a tua Bíblia aí, Jó 7, versículo 4. Aleluia. Abra aí, Jó 7, 4, para você ver se a noite é extensa ou não é. Jó se afadigava e dizia: Senhor, eu voltarei a deitar. Até quando essa noite? Até quando que vai aparecer a alva? Nós precisamos, irmão, nesses dias, com muita pressa, ir buscar azeite para pôr na lamparina, para nós ser um candeeiro aceso para a glória do nome de Jesus. Então essa casa precisa de quê? Luz. De luz. E a luz tem que fazer o quê? Iluminar e também fazer outra coisa, a diferença. Aí onde é que está o problema? Porque hoje está difícil para achar alguém para fazer a diferença, né? Se prega Malaquias 3,10, mas não prega Malaquias 3,18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. Porque aqui eu estou crente, viu, meu irmão? Estou bem comadinho, estou bem bonitão. Agora eu quero ver lá fora. Ser crente não é aqui é fácil. Tem que ser lá fora. Eu prego e procuro viver o que eu prego, viu, meu irmão? Não sou hipócrita, não. Você não sabe o preço que eu tenho pagado. Eu fui morador de rua em 98, um corredor da morte por causa da Bíblia. Eu não deu para contar o testemunho aqui. O testemunho é longo aqui, meu irmão. E é só na luz, tá? Em 98 eu morei no centro de São Paulo por causa da Bíblia. Só que eu não saí do alvo, não saí do centro, não. Eu deixei as coisas para trás, como Paulo disse, e prossegui para o alvo que é Cristo. Prossegui para o alvo que é Cristo. Tem luz! Aleluia! Tem luz! É uma pena que o relógio está dando para ter 10 minutos. Tá bom demais, né? Jesus, tá bom, não tá? Fala a verdade.
Irmão, vamos ser mais francos. Deus. A igreja precisa mais de livro ou não precisa? A igreja precisa tirar essas cantorias dentro da casa de Deus. Muita cantoria. E a Bíblia está lá. Está igual no tempo do rei Josias. Mesma coisa do rei Josias. Por isso que é bom ser bereia, ler Bíblia. Você quer ser teólogo? Você quer ser teólogo? Seja exímio das Escrituras. Aí você se torna um bereia. Paulo pregava e os bereia consultavam. Vou falar aqui um negócio aqui para vocês, para deixar registrado aqui nessa igreja. Eu nunca estudei teologia. Mas eu sou teólogo da Bíblia. E eu prego Bíblia, eu não prego livro, eu não prego sepulcro de profeta morto, eu prego Bíblia. Eu não sou contra a teologia. Calma aí, deixa eu fazer um parênteses, senão não vai deixar confusão aqui. Eu não sou contra a teologia. Mas tem uns meninos chegando agora na igreja que ele não sabe nem o caminho da oração e já quer ir para seminário para pôr um anel no dedo e achar que já sabe tudo. Primeiro você tem que crescer na graça. Segundo Pedro 3,18, antes de qualquer coisa, crescer na graça e depois vem o quê? Agora vem o conhecimento, mas termina o versículo. No conhecimento de Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo não precisa buscar livro extra. Aqui mostra o caminho de Jesus Cristo, mostra o início, o nascimento, o início, o amadurecimento de Cristo, as perseguições de Cristo, a tortura de Cristo, a morte, a ressurreição. Está tudo aqui, não precisa buscar outro livro. Aleluia! É isso que as pessoas precisam aprender. Glória! Aí chega os meninão, aí chega agora, verde, fruto verde, chega e quer dar aula para nós. Quer esse negócio de grego, hebraico, eu quero saber, não estou nem sabendo falar português, eu vou saber falar grego, hebraico. Deixa lá na região dele, lá, meu irmão. Cheio de gente querendo amostrado, querendo se amostrar. Aí eu sempre falo, pega uma melancia e vai para o farol. Bem grandona aquela melancia e vai para o farol, aí você aparece. Porque aqui quem tem que aparecer aqui é Jesus. Que ele cresça e nós diminuímos. João 3,30. Quem tem que aparecer aqui é Jesus, não é ele não. Eu sou meramente um instrumento. Como um violão, está lá, ó. Ele é um instrumento. Se ninguém pôr a mão lá, ele fica lá. Eu estou sendo um instrumento, Deus está me usando aqui. Só isso, mas eu sou meramente aquele instrumento. Depois que parar aqui, fica lá. Se Deus não tiver misericórdia, fica lá. Então, vamos para finalizar aqui a casa. Vocês viram a construção da casa, né? Tinha mais coisa, dava para falar do azeite dentro da casa, né? Para mover dentro da casa, não deu nem para falar. Mas vamos falar agora do telhado. Precisamos de cobertura. Cobertura. E tem muita gente descoberta. Tem muita gente descoberta. E na falta de cobertura. Eu não falo para os crentes. Os crentes, muita religiosidade. Os crentes sabe o Salmo 91 de cor e salteado, mas ele não sabe a essência do Salmo 91. Aí ele abre a Bíblia no Salmo 91 e acha que ele está guardado. Eu vou pregar o primeiro versículo, é uma pena que esse relógio já não deu para. Falta 5 minutos, eu vou respeitar. Mas eu vou pregar o Salmo 91, versículo primeiro, e vou pregar o Salmo 91 no Novo Testamento. Para vocês saberem o que é ser teólogo da Bíblia. Então a casa, nós construímos a casa, não construímos? Falamos do alicerce, que é Cristo. Falamos da terra, a terra se chegou para estar no alicerce, porque se a terra não for boa, ela não vai aguentar o alicerce. Né? Mas com ele falei da parede, da proteção, né? Falei que dentro da casa precisa de água, precisa de luz, né? Agora precisa do telhado. O que diz o Salmo 91, versículo 1? Diz aquele, presta atenção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Presta atenção a palavra aquele, tá? Agora vamos para o Salmo 91 no Novo Testamento. João 14, versículo 21. Presta atenção, ó, o aquele, volta de novo. Aquele que tem os meus mandamentos será amado de meu Pai, eu, Jesus, o manifestarei a ele. Então, tem aí uma observância. Esse aquele não está determinado. É aquele que faz o quê? Que tem os mandamentos e que guarda. Aí será amado de meu Pai, eu, Jesus, o manifestarei a ele. Então não é para qualquer um. Tem que ter um mandamento. E tem que ser o quê? Tem que estar guardado. Tem que estar guardado. Amém? Amém. Tem que estar guardado. Então aí depois vai ser o quê? A sombra do Onipotente.
Então precisa de cobertura. E a cobertura, não tem outra cobertura. Tem crente aí, os crentão, os milionários, os comerciantes, os cambistas da fé, andando de carro blindado, bonitão para eles. Esse Salmo 127 não existe na página dele, só está a teoria, mas não está na coisa. Glória! Pastor andando de carro blindado, o que está acontecendo aqui? O que diz aqui? Se o senhor não edificar a casa, vão trabalhar que põe o carro blindado. Se o senhor não guardar a cidade, vão trabalhar o sentinela. É o Salmo 127 que eu preguei aqui nessa vez. E por que eu ando de carro blindado? É porque a minha casa não está necessária em Deus, a minha confiança não está em Deus, eu estou depositando a minha confiança no ferro. E está cheio de gente assim. Quando ele começa a se destacar, começa a crescer, aí daqui a pouco ele já pensa em andar de segurança. Desculpa, não é o Deus da Bíblia, tá? Eu tenho pregado nesses últimos dias dois Cristos: o Cristo da igreja e o Cristo da Bíblia. O Cristo da igreja é a religião, o Cristo da Bíblia é o departamento. Quem serve o Cristo da Bíblia, ele está protegido, está debaixo da cobertura daquele que pode, daquele que faz, daquele que é. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Você que precisa de um algo, precisa de um milagre, precisa de algo que precisa ser, está um pouco fora e é preciso orar por você. Vem aqui na frente. Vem na frente. Você que precisa de algo, você precisa de algo que só você sabe, algo que precisa. Vem na frente, não tem timidez não. Nós estamos na casa do Pai. Aleluia. Vem na frente. Vem na frente. Deus fiel, Deus santo. Tremendo! Vem na frente. Vamos orar. Vocês pegaram a cartilha, não pegaram? Agora não vai deixar na estante, tá? Coloca na sua vida. Porque tem muita gente que pega a cartilha na igreja, ele vem colocar nele, ele coloca na estante e esquece. É como a Bíblia embaixo do braço, meramente embaixo do braço. As coisas de Deus é sério, meu irmão. Tem gente querendo Deus só do ventre. Filipenses 3,19. Presta atenção. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Nós precisamos amadurecer, meu irmão. Você quer ser um crente de verdade? Vive uma vida pautada de oração e nas escrituras que ninguém vai te enganar. Agora você vê os crentes aí, tem crente que já andou a cidade toda, não sabe nem quantas igrejas ele já passou, porque não tem firmamento. A casa dele está na areia. Não tem firmamento. Tem quem tem firmamento, ninguém tira ele da igreja. Estoura, o pastor tirou o porteiro da igreja, a irmã do filho da oração, o diabo. Isso é mentira. Tirou porque ele já estava, nunca teve na igreja. Ninguém tira ninguém da igreja. Tira nós que sai da igreja. Você está, pode até ter me ferido. Já me feriram no altar, já me chamaram de bola, porque a gente subia de monte para orar. E aí eu tinha uns cru. Sabe os cru que fica os carnal em cima do púlpito? Ficava apontando a gente, deixa ele falar, estou blindado. Eu não preguei aqui, tem que estar blindado. Estou blindado, deixa eu falar o que quiser. A Bíblia diz em Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra a minha vida e contra a sua não prosperará. E toda língua que levantará em juízo, Deus não condenará. Palavra de Deus, meu irmão. O que precisa, você sabe o que é? Nós obedecer cartilha. O problema é que nós não queremos obedecer cartilha. Nós queremos o céu, mas sem obediência. E sem obediência no céu nós não vamos entrar. Nem eu e nem você. Aleluia. Nem eu e nem você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos desligar um pouco. Eu sei que você está com problema. Eu também tenho, estou cheio. Olha aqui, estou com um probleminha aqui. Ó. Seríssimo. Dá um tino aqui, meu filho. Eu nem chego em casa. Se dá um tino aqui nesse negócio aqui. Mas Paulo disse que viver aqui isso foi reganho. Se eu não chegar em casa, eu estou indo embora para a eternidade e depois vocês me encontram lá. Deus! Quem que tem medo da morte, ele está precisando dar uma olhada na casa. A casa ainda não está bem legal não, viu? O crente verdadeiro não tem medo de morte não. Eu não tenho medo de morte. Sabe por quê? A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 32: depois da morte do justo ainda há esperança. Depois. Aleluia. Então, vamos amadurecer, meus irmãos. Amém, meus queridos? Fecha teus olhos. O tempo já mandou eu parar. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai.
Pai, eu te louvo por essas vidas, por essa igreja. Pai, o Senhor conhece todas as coisas. Eu creio, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a palavra foi ministrada. Meu Deus, olha a minha casa, olha a casa desse irmão, dessa irmã. Olha a nossa casa, sonda, dá uma rastreia a minha casa, a casa do teu povo. Pai, eles vieram aqui na frente pela fé. E tudo aqui se resume em fé. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a causa de cada um aqui. O Senhor é onisciente. O Senhor está ciente de tudo. Nós não precisamos ficar mendigando, porque o Senhor sabe. O que o Senhor está procurando de mim, da igreja, é adoração. Porque o Senhor disse que procura adorador. Assim que eu adoro, aí automaticamente o Senhor vai pelejar pela minha causa. Então ensina eu e a igreja a adorar o Senhor, para que o Senhor possa verdadeiramente fazer o que precisa ser feito na minha vida, na minha família, na família da serva, do servo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, trabalha na causa dessa família que está passando por tribulações, filhos desgovernados, desobedientes, que estão totalmente fora de itinerário. Tenha misericórdia, vai de encontro a esse relacionamento, esse casamento. Pai, trabalha no casamento, tantos lares destruídos, Pai, casas que estão em guerra, estão pior do que a guerra malvina, a guerra da Ucrânia. Tem misericórdia, Pai, entra com providência, adentra nessa casa, rastreia a casa, peleja por essa causa, por essa situação, meu Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, recebe o culto de cada um de nós e assim despede a nossa vida para a nossa casa em paz, deslivramento, Pai, e abençoa grandemente, numa forma geral, numa forma especial. Dê a bênção e a vitória no nome de Jesus. Só um instantinho, já entrego o microfone, tá bom? Só um instantinho. Querido, deixa eu só falar uma coisa. Você quer bênção? Sim, eu também quero. Só que nós precisamos fazer só uma coisa para você receber a bênção. Sabe o quê? Vou entregar 2 revelações aqui, Bíblia, tá? Não vou trazer aqui fruto da minha mente, está cheio de gente trazendo fruto de mente, né? Imaginações. Eu vou trazer 2 revelações para você aprender a esperar receber bênção, tá bom? Ó, muito falado na igreja, mas pouco praticado, pouco interpretado. Salmo 37, versículo 4, presta atenção. Deleita no Senhor, e aí Ele concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar? A palavra deleitar é ter prazer. Quando eu e você tiver prazer nas coisas de Deus, é automático. Vai acontecer automático. Não precisa estar atrás do profeta. Para na casa da profetia. Não precisa. Quando o profeta vem trazer uma mensagem para mim, ele só vem para confirmar. Eu já estou ciente. Porque a Bíblia diz em Amós 3,7: Deus não fará alguma coisa a não revelar servos e profetas. Então, esse negócio de andar correndo atrás de profeta, isso é para gente que está doente. Está doendo na alma, precisa de cura. Outra profecia, muito falada, mas pouco interpretada. João 15, versículo 7, presta atenção. Jesus diz assim, ó: se vós estiver em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiser e será feito. Então para que eu preciso ir atrás de alguém? Ele está dizendo, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, pedirei tudo o que quiser. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Josival, Deus abençoe os irmãos, os obreiros, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica aí um minutinho, para a gente dar a Glória. bênção e todo mundo ir embora para casa. Ô jovem, você me conhece? Você já veio aqui outra vez? Vem você aqui na frente. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a vida do pastor Rosso. A maior revelação é a palavra